Got it. Show. Então, vamos lá. Uma aventura puxa a outra. Tudo acertado, Dona Benta partiu com os meninos para a Grécia a bordo do Beija-Flor das Ondas. Mas para que Grécia? Há duas. A Grécia de hoje, um país muito sem graça, e a Grécia Antiga, também chamada de Hélade, que é a Grécia povoada de deuses e semideuses, de ninfas e heróis, de faunos e sátiros, de centauros e mais monstros tremendos, como a esfinge, a químera, a hidra, o minotauro. Oh, sim, lá é que era a grande Grécia imortal. A de hoje só tem uvas e figos secos, e soldados de saiote. Enquanto o beija-flor se engrava os mares, Dona Benta ia derramando pingos de história na cabeça das crianças. A Grécia de hoje, meus filhos, é um dos pequenos países da Europa com 116 mil quilômetros quadrados e menos de 5 milhões de habitantes. Só isso admirou Pedrinho. Só, meu filho. E a famosa Grécia Antiga também não foi mais do que isso. A importância de um país não depende do tamanho territorial nem do número de habitantes. Depende da qualidade do povo. Pequenina foi a Grécia em tamanho e tornou-se o maior povo da antiguidade pelo brilho da inteligência e pelas realizações artísticas. Tão grande foi o seu valor que, até hoje, o mundo anda impregnado de Grécia. Mesmo aqui nesse nosso continente americano, que era só bugres no tempo da Grécia, sentimos a impregnação grega. A língua que falamos está embutida de palavras gregas. Geografia, por exemplo, disse Marizinho, e gramática também. Quindim disse que gramática é palavra grega. No intervalo de 2 manobras do iate, Dona Benta tomou fôlego e disse: vocês já sabem que há 2 Grécias, a antiga e a de hoje. Mas só a antiga nos interessa. Surge o problema. Como penetramos na Grécia Antiga? Pulando por cima da de hoje, vovó. Resolveu Pedrinho com maior facilidade. Resta saber qual dos períodos antigos é o mais interessante. Para mim foi o tempo de Péricles, disse Dona Benta, mas para a gana de heroísmos que vejo em meus netos deve ser o tempo ainda muito anterior, Professora, em que aquilo por lá era uma coleção de pequeninos reinos, de tribos em luta, de famílias poderosas, o tempo da guerra de Troia, que Homero descreve na Ilíada, e o tempo de heróis têbanos, a viagem dos argonautas, dos monstros fabulosos, como a Hidra de Lerna e outros. Monteiro Lobato, o Minotauro. professora, Oi. cadê esse texto? Tá na página... Cadê? Seu pai imprimiu toda a prova? Eu acho que não. Tenta achar a questão 16 aí, Miguel. Eu tô na questão continua... 5. Hã? Eu tô na questão 5. Caraca. Não. É a questão, é o texto 4? Texto 5. Texto 5. Sei. Vamos responder a questão 16 aí. Tá todo mundo vendo bem nesse tamanho de letra? Sim. Vão participar aí, galerinha. Vou dar alguns minutos para vocês responderem. Questão 16 e 17, tá bom? Se alguém não estiver lendo, enxergando a letrinha, mandem aqui para mim no chat, por favor.
Todo mundo sabe o que é impregnado? Impregnado. Não. Tá grudado, que tá colado ali, sabe? No caso aqui, quer dizer em relação à forte influência que a Grécia tem no mundo. Com base nisso, vocês vão conseguir responder a 16. Professora, eu sabia que era impregnado. Só que eu tava falando, só que eu não liguei o microfone. Quando vocês terminarem a 16 e a 17, mandem aqui para mim, por favor, no chat. Se bem que a 17 pede para a gente voltar no texto, né? Lá no 6º parágrafo. Então, façam aí a 16, vocês me dão uma sinalizada. Fez a 16, Miguel? Isso. Manda no chat aqui para a prof. 17, o que mesmo? Eu não vou irei falar. Já que você está com o texto impresso, já responde a 17. Ele pede para a gente voltar lá no 6º parágrafo. Eu já respondi, né? Mas, bom, tome. Ah, acabei de receber aqui. Dia do guarda florestal. Recebi 2 respostas, hein? Do Miguel e do Vicente. Cadê os demais? Opa, gostei de vocês participando. Muito bem. Então, vamos lá para análise da questão. Vamos para análise da questão. Então, aqui na 16, ele pede assim. No trecho, tão grande foi o seu valor que, até hoje, o mundo anda impregnado de Grécia. Ou seja, o mundo anda com uma forte influência da Grécia. A palavra destacada reforça a ideia de que o mundo está repleto de influência grega, mas apenas dos que os gregos realizam na atualidade. Não é apenas. Só com esse apenas a gente já descartaria a letra A. Aí na B, a influência da Grécia sobre o mundo em momento algum da história mostra-se elevada. Está errada, porque se fala que está impregnada, a gente já exclui em momento algum. Isso aqui a gente exclui por isso. Aí na C, a influência da Grécia sobre o mundo vem diminuindo de forma acelerada. Não, ela não vem diminuindo. Ela vem aumentando. Aí aqui na D, a influência da Grécia sobre o mundo ainda se mostra muito forte. Até a atualidade. Sim, se ele fala aqui que está impregnado, o mundo anda impregnado de Grécia, é porque tem uma influência muito forte. Então, aqui vai ser a letra D. Aqui aí a gente poderia excluir que não exerce mais influência, porque ela exerce uma forte influência. Então, na 16, ficamos com a letra D. A influência da Grécia sobre o mundo ainda se mostra muito forte, até a atualidade. Aqui na 17, ele pede para a gente voltar no 6º parágrafo. Então, ó, o 6º parágrafo do texto informa que... Vamos lá achar o 6º parágrafo? Tá a letra Vamos. B. Então tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vamos ler juntos. Só, meu filho. E a famosa Grécia Antiga também não foi mais do que isso. A importância de um país não depende do tamanho territorial, nem do número de habitantes. Depende da qualidade do povo. Pequenina foi a Grécia em tamanho e tornou-se o maior povo da antiguidade pelo brilho da inteligência e pelas realizações artísticas. Tão grande foi o seu valor que até hoje o mundo anda impregnado de Grécia. Mesmo aqui, neste nosso continente americano, que era só bugres no tempo da Grécia, sentimos a impregnação grega. A língua que falamos está embutida de palavras gregas. Então, vamos ver o que eles querem da gente. Espera aí. Então, vamos analisar aqui a 17, sobre o que a gente acabou de ler. Recebi aqui 2 respostas. Vamos lá, turminha. Basicamente, está falando em relação à grandeza de uma pátria. Vamos voltar, então, aqui para vocês... Ó. A importância de um país não depende do tamanho territorial, nem do número de habitantes. Depende da qualidade do povo. Então, a Grécia teve grande influência ao redor do mundo, né? Vamos por eliminação, então, aqui. A grandeza de uma pátria é medida somente pelas conquistas políticas? Não. Não. A grandeza de um povo só pode ser medida pela quantidade de povos que esse povo pode influenciar? Não. Não, lembre-se das palavras muito radicais, né? Uma pátria grandiosa é medida pelo número de conquistas territoriais que empreende? Não. Não. Uma pátria grandiosa é medida pelas características de outros povos que essa pátria absorve? Não. Não. A grandeza de uma pátria é medida pelas características do seu povo, o que pode levá-la a influenciar outros povos. Sim, que foi o caso da Grécia. Tanto que ele fala que a influência até hoje é muito viva, né? No mundo inteiro. Então, 17 ficou a letra E. Letra. Muito bem para quem tentou responder, tá? Independente de acertar ou errar, gente, o importante é a gente trabalhar, fazer esse trabalho e gastar essa energia, né? Nas questões. Vamos aqui para 18. No trecho, para mim, foi o tempo de Péricles, disse Dona Benta. Na linha 34, observa-se na afirmação de Dona Benta em relação ao fato de se escolher entre as duas Grécias uma relação de... Para mim, foi o tempo de Péricles. Vamos lá entender, na linha 34. Oi, Ângelo, pode falar. Professor, o que é contenção? Oi?
O que é concessão? Concessão? É. Tipo, dar uma permissão. Eu já vou trazer aqui para vocês. Vamos só ler aqui rapidinho. Vamos achar aqui... Então, tá. Tá pedindo para a gente analisar essa parte aqui onde eu grifei. Para mim, foi o tempo de Péricles, disse Dona Benta. Mas para a gana de heroísmos que vejo em meus netos, deve ser o tempo ainda muito anterior, em que aquilo por lá era uma coleção de pequeninos reinos, de tribos de luta, de famílias poderosas. O tempo da guerra de Troia, que Homero descreve na Ilíada, e o tempo dos heróis tebanos, a viagem dos argonautas, dos monstros fabulosos, como a Hidra de Lerna e outros. Então, vamos tentar aqui responder essa 18. Deixa eu mandar para profs. Professor, o que é analogia? Uma comparação. É a relação de alguma de semelhança que tem, sabe? Entre coisas ou fatos. O Ângelo perguntou aqui de concessão, a gente poderia analisar aqui uma concessão como uma quebra de expectativa. Deixa eu ver um exemplo que eu poderia falar. Embora fizesse calor, levei agasalho. Não se faz o que é esperado, né? Não se faz o que é normal. Daí a gente usa... Ó, a gente fala, ó, até peguei um negócio aqui. A conjunção mais empregada para expressar essa relação de concessão é embora. Além dela, podem ser usadas a conjunção conquanto e as locuções ainda que, ainda quando, mesmo que, se bem que. Então, aqui não tem relação de concessão. Ó, a Dona Benta fala ali, para mim foi o tempo de Péricles. Com base nessa fala, assim, ela pode estar emitindo uma opinião? Pode. Professora, Oi. vou pegar o carregador porque o computador vai descarregar. Tá. Aqui na 18, então, é uma opinião, porque a dona Benta, ela deu a opinião dela. Ela tá falando assim, para mim foi o tempo de Péricles. Então, às vezes, a gente pode se confundir com um simples, né? Às vezes, algo assim que tá evidente na questão, deixa numa dúvida. Isso aconteceu já comigo muitas vezes. A resposta, ela tá tão evidente que ela gera dúvida na gente. Então, aqui ela falou assim, ó, para mim, foi o tempo de Péricles. Né? Então, ela tá dando a opinião dela, tá? Vamos para 19. Tá carregando? Caraca, já foi 2%. No segundo parágrafo, o narrador apresenta informações sobre a Grécia Antiga e a Grécia atual. Ao falar da Grécia Antiga, utiliza vocábulos como grande e imortal.
Ao falar da Grécia atual, vale-se de palavras sem graça. Uvas e figos secos. Semanticamente, os vocábulos em tela na construção do texto querem transmitir um juízo de valor. Vamos tentar responder aí 19? Vou dar 3 minutinhos para vocês. Você sabe o que é simetria? Assimetria ou simetria? Simetria. Não. Sim, eu sei. Também sei O que é, Heloísa? É dois lados iguais. Arrasou, isso aí. E a simetria é dois lados, os dois lados são diferentes. Perfeito. Vê se você consegue Aprendi. responder essa pra gente, Elô. É que eu aprendi isso na aula de artes. Minha professora fala muito da simetria e assimetria. Fantástico. A questão dos dois ficou qual mesmo? O quê? A 18. 18. O que vocês acham que é aqui na 19? Professora, posso ir no banheiro? Pode sim. Professora, eu já botei no chat para a senhora. Uhum, muito bem. Então, vamos lá, na 19. No segundo parágrafo, o narrador apresenta informações sobre a Grécia Antiga e a Grécia Atual. Ao falar da Grécia Antiga, utiliza vocábulos como grande e mortal. Ao falar da Grécia Atual, vale-se de palavras sem graça, uvas e figos secos. Semanticamente, os vocábulos em tela, na construção do texto, querem transmitir um juízo de valor. Por comparação, ele está comparando, tá? A Grécia Antiga e a Grécia Atual. Então, a 19 ficou a letra E. Aqui é 20. A respeito dos elementos da narrativa presentes no texto, considere as afirmações a seguir. Vamos fazer igual a gente estava fazendo naquelas anteriores, colocar um V e um F do lado, para vocês responderem. Então, tá. Em alguns trechos dos diálogos da narrativa, Dona Benta assume a função de narradora, ao contar para os netos as informações que sabe sobre a Grécia. Vamos analisar se ela é verdadeira ou falsa, tá? E na segunda ele fala assim, na narrativa, o espaço em que Dona Benta e os netos dialogam é a Grécia Antiga. 3. Os fatos da narrativa não seguem uma organização lógica, uma vez que a Dona Benta mistura fatos da Grécia Antiga
e a fatos da Grécia atual. E na 4 aqui ele fala, no trecho em análise, os personagens têm como interesse temático a Grécia e suas histórias. Oi, Maria Isabel, pode falar. É que eu queria saber se pode ir no banheiro. Oi? Eu posso ir no banheiro? Pode sim. Obrigada. Enquanto isso, os colegas vão tentar responder aqui. Querem que eu volte no texto? Porque depois ela afirma aqui que o correto é o que se afirma. Então, ele quer saber quais são as verdadeiras, tá? Voltei pro. Show. Vê se você consegue responder para a gente a 20. Ele quer saber quais são as verdadeiras. A gente pode falar que essa primeira é verdadeira? Em alguns trechos dos diálogos da narrativa, Dona Benta assumiu função de narradora ao contar para os netos as informações que sabe sobre a Grécia. Querem que eu volte? Tá certo, né? Tá certo. Um dos exemplos é onde ela fala que só, meu filho, e a famosa Grécia Antiga também não foi mais do que isso. A importância de um país, então aqui ela tá narrando, e depois... Uhum, e ela vai contando. Então, aqui a primeira a gente já sabe que é verdadeira. Aqui na segunda, na narrativa, o espaço em que Dona Benta e os netos diálogam é a Grécia Antiga. É só a Grécia Antiga? Não, Então é falsa, né? é falsa. Então temos verdadeira e falsa por enquanto. Na terceira aqui, ó. Os fatos da narrativa não seguem uma organização lógica, uma vez que Dona Benta mistura fatos da Grécia Antiga e fatos da Grécia atual. Há uma organização lógica, então isso é falso. Falsa. Aí aqui na 4. No trecho em análise, os personagens têm como interesse temático a Grécia e suas histórias. Tá certo, né? Sim. Então a gente tem como certa B. a 1 e a 4. Muito bem. Vamos para 21. No trecho, mesmo aqui, nesse nosso continente americano, que era só bugres no tempo da Grécia, sentimos a impregnação grega. A língua que falamos está embutida de palavras gregas. Linha 21 a 23, as palavras destacadas retomam respectivamente, ou seja, nessa ordem. Ele quer saber, então, o que a palavra, as palavras destacadas está se referindo no texto. Vocês conseguem responder sem voltar lá? Só analisando aqui essa oração? Sim. Então, vamos lá.
Fez, Miguel? Hã? Depois vocês mandam para mim aqui no chat, tá? Vou mandar para você, professora. Maria Isabel, Guilherme, Cadê? Uma Andressa. Vicente, Marcelo, Isabelle, Uma Andressa. Onde tem uma Andressa? Então, vamos lá, aqui, ó. Mesmo aqui, neste nosso continente americano. Então, quando ela fala assim, aqui, nesse nosso continente americano, tá falando do nosso continente americano. Então, tudo que não for continente americano, a gente pode excluir. Então, vamos pegar aqui um rabisquinho. Então, como tá falando do continente americano, vamos riscar Grécia e Beija-Flor das Ondas, tá? É. Porque ele pede aqui respectivamente. Que era só Bugres no tempo da Grécia. O que era só Bugres no tempo da Grécia? Antigamente. Alguém mais para analisar com a gente? Ai, não sei falar esse nome. É a mesma coisa que o Miguel falou. Antes o nosso da continente. construção dos muros. Ó, então a gente está falando assim, ó, mesmo aqui nesse nosso continente americano, que era só Bugres, ele está se referindo ao continente americano ainda, tá? Então, o que não for nesse nosso continente, a gente risca. Então, risca americano, risca Grécia. Só tem D. E aí, por último, ó, sentimos a impregnação grega. A língua que falamos está embutida de palavras gregas. A língua que falamos. Então, que falamos está se referindo à língua. Tá? Então, aqui risca o que não for língua. Então, ficou a letra D, certo? O D. Se bem que eu tô pensando na letra D, mas errei. Maravilha. Deixa eu ver se o professor João já chegou. Poxa, mas não é Paulo? Eles vão Não. revezar. O Paulo e o João vão revezar as aulas. Ah, tá. Dá para eu fazer mais uma com vocês. Então, vamos lá para 22. Vamos lá finalizar com chave de ouro, hein, galerinha? Questão 22. As palavras destacadas no trecho. Ó, deve ser o tempo ainda muito anterior, em que aquilo por lá era uma coleção de pequeninos reinos, de tribos em luta, de famílias poderosas. Ah, essa 22 que eu acabei de ver aqui, que ela foi anulada. Então, vocês sabem, quando ela é anulada, é porque ou fica na dúvida, ou porque tem mais de uma que pode ser... Então, não, vamos pular aqui a 22. Como ela foi anulada, para a gente pegar outra. Então, vamos para... Teria que ler um outro trechinho. João?
Ô, Ju, tô aqui já, mas Show de pode bola. continuar se você quiser, né? Não, já ia começar um outro textinho aqui com eles. Ah, entendi. Beleza. Deixa eu Deixa eu parar aqui na aparecer aqui. Você está me transmissão. vendo? Eu estou aparecendo aí? Tá aparecendo.